A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre decido não ser mais criança espiritual. Isso é algo muito importante nós entendermos, porque hoje nós vamos falar sobre removendo a mentalidade de escravo. No último estudo, nós lemos um versículo muito precioso, lá de Hebreus, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E esse versículo é muito poderoso porque ele fala o seguinte: olha, aquela pessoa que é criança espiritual, a própria Bíblia está falando que ela não entende o que é a justiça de Deus. Mas no último estudo, você teve a oportunidade de entender o que é a justiça de Deus. E isso esclareceu a sua mente. Hoje eu quero falar de um outro aspecto que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha só, nós lemos esse versículo, né? O dom da justiça é um presente de Deus. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só o que está falando esse versículo. Vamos somar tudo aqui. Esse versículo de Romanos está falando que nós podemos reinar em vida. Eu não sei qual área da sua vida você tem problema, mas quer e sonha em reinar. À medida que nós vamos caminhando, né, como cristão, nós vamos agora realmente percebendo que tem áreas da nossa vida que parece não estar rompendo. Qual área da sua vida você queria ser realmente um vencedor, reinar? Né? Essa área da sua vida que você deveria já estar indignado e falar: Senhor, com todo o poder liberado na cruz, por que não estou reinando? E a Bíblia começa a declarar o seguinte: olha, reinar fala de um reino, fala de alguém que serve um rei. E você só vai reinar se você for filho de rei. Ou seja, o escravo do rei não reina. Só o filho do rei é que vai reinar. Então, uma das coisas principais que nós precisamos entender é o seguinte: se você realmente agora é filho do rei e tirou essa mentalidade de escravo, que às vezes a gente tinha quando a gente era preso no mundo, escravo do pecado, você começa agora a entender o que é reinar. Mas mesmo quando você sai da mentalidade de escravo e agora se torna filho, você pode ser agora um filho criança. O que é um filho criança, segundo Hebreus nós lemos? É aquele que não entende a justiça. Então, para você amadurecer como filho, você precisa agora sair da posição de aquele que não entende o que é a justiça e tomar posse da justiça de Deus. Mas antes de nós falarmos da questão de filhos, vamos falar primeiro da mudança de mentalidade mentalidade de escravo para mentalidade de filho. Porque você só vai poder reinar se você tiver mentalidade de filho. E você só vai entender a mentalidade de filho quando você diagnosticar a mentalidade de escravo. Então, para nós entendermos isso, vamos ver alguns aspectos de quem né, tem ainda uma mentalidade de escravo. Eu quero te dar um exemplo na Bíblia, que é o exemplo do irmão do filho pródigo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 28, nós vamos ler até o 31. Ele se indignou. Olha só, falando do filho mais velho, né? Esse irmão do filho pródigo. Por que ele se indignou, começando esse versículo? Porque ele viu o pai abençoando o filho mais novo que estava lá perdido. E aí quando ele chegou e viu que o pai abençoou ele de tal maneira, ele ficou indignado. E olha o que a Bíblia fala. Ele se indignou e não queria entrar. Eu estou lendo Lucas capítulo 15, versículo 28. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Olha só o que esse filho declara: olha, eu te sirvo há muito tempo e nunca transgredi uma ordem sua. Olha só a mentalidade. A mentalidade de quem ainda tem mentalidade de escravo é uma mentalidade da lei. Ele acha que precisa cumprir requisitos para o pai o abençoar. E o pai faz uma declaração muito forte, fala: filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, aquele que entendeu que é filho, entende que tudo que é do pai é dele, né? Então o resultado foi o quê? Foi um filho mais velho ficar amargurado com o pai, com o irmão, né? E a amargura é um grande sinal de alguém que ainda tem mentalidade de escravo. Se você tem sentido amargura no seu coração, provavelmente você tem tido também uma mentalidade de escravo.
Mas quando nós falamos desse filho mais velho, né, ele mesmo dentro da casa do pai, ele não conseguia desfrutar. E aí, a segunda coisa que eu gostaria de falar com você é o seguinte: quem tem mentalidade de escravo acha ainda que tem uma dívida com Deus. Olha só esse segundo ponto, né? Vamos ler lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte a palavra: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha, a pior sensação que um cristão pode sentir, irmãos, é a sensação de dívida com Deus. Né? Eu quero te contar uma breve história só para você entender. Imagina que eu estava devendo, por exemplo, um dinheiro para uma pessoa, né? Vou dar exemplo dos pastores só para você entender. Eu devia um dinheiro para o pastor Paulo. E eu devia muito dinheiro para o pastor Paulo, eu não consigo pagar o pastor Paulo de jeito maneira. E de repente, né, quando eu encontro com o pastor Paulo, qual que é a primeira sensação que a gente tem? É de cortar a volta, né? De não querer encontrar com ele. Por quê? Porque a sensação de você dever alguém é muito ruim. Mas de repente vem o pastor Regis, né, e me abençoa. Ele fala o seguinte: pastor Paulo, estou pagando a dívida do pastor Wellington, e não só estou pagando, mas eu estou deixando um crédito de 2 milhões para ele ainda. Olha só, é uma abundância que ele deixou. Só que o pastor Regis precisava viajar, e ele encontrou com o pastor André e falou assim: pastor André, avisa o pastor Wellington para mim que a dívida dele está paga, viu? Anda rápido que eu estou perdendo avisa ele lá correndo, porque eu estou perdendo meu voo, eu preciso viajar. E o pastor André chega perto de mim e fala: ó, o pastor Regis mandou te falar que sua dívida está paga. Quando a gente ouve isso pela metade, qual que é a sensação que eu teria? Como assim está pago? Agora eu devo para o pastor Regis? Mas como que é isso? Eu não estou entendendo. Então, quando você entende realmente o que Jesus fez na cruz para você com inteiro, você não fica achando que você tem uma dívida com Deus. Você agora entendeu que o que ele fez na cruz foi tão suficiente que, além de pagar sua dívida, você não deve mais nada a Deus, você também tem agora uma herança com Deus. Olha que coisa poderosa, né? Então, muitos ficam sempre com aquele sentimento seguinte, de estar devendo alguma coisa para Deus. Tipo, olha, não orei o suficiente, não jejuei o suficiente, não fui bom o suficiente. E o tempo todo, Deus, estou te devendo alguma coisa. E isso nos impede, às vezes, até de orar. Por quê? Isso é mentalidade de escravo, não é mentalidade de filho. Filho, o que ele faz? Ele chega diante do pai e simplesmente pede. Sem cobrança nenhuma, sem nada, porque entende que é amado pelo pai.